Boa noite, está no ar pela TV Pantanal, canal 22, programa Opinião. Opinião nesta quinta-feira. Hoje a gente vai entrevistar daqui a pouco, não é? Dia 11, hoje 11 do 11 do 21, 11 do 11 de 2021. O Opinião está no ar e vai entrevistar nessa noite aqui a promotora de justiça Ana Peterlini. Ela é da Promotoria do Meio Ambiente. Ela está a caminho daqui. Eu acabei de ter informação aqui que ela simplesmente errou o endereço. Ela foi parar lá na TV Assembleia, acredita? Mas felizmente não é tão longe, né? Apesar desse trânsito aí, meio complicado. Mas já já ela vai estar conosco aqui conversando. A importantíssima promotora, que já tem um trabalho prestado muito importante a Mato Grosso, vai estar conversando comigo, com Lorenberg Alves e também, principalmente, com você, telespectador do programa Opinião, que nos prestigia já, mais de um ano e meio, não é? Nós estamos aqui apresentando sempre a cada noite, com muito prazer, muita honra, o programa Opinião, sempre com uma entrevista importante, não é? A informação diretamente da fonte para você. Como a de hoje, por exemplo, com a doutora Ana Peterlini, que já vai estar conversando conosco aqui no programa Opinião. O telefone está apitando aqui, eu peço desculpas e vou colocar aqui no silencioso, porque eu estava tentando falar com a doutora Peterlini e agora há pouco. Opinião que tem Lorenberg Alves, não é? Conosco aqui. Boa noite, meu caro. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Hoje é dia 11, quase no final da primeira metade do 10º. Você vai cobrar do helicóptero de novo? Não. Deixa eu ver se eu consigo adivinhar. O Lorenberg vai cobrar de novo o Ministério Público da questão do helicóptero. Não, o Ministério Público eu vou cobrar semana que vem. Ah, bom. Achei que você ia falar assim, já estamos há quanto tempo aqui esse helicóptero sobrevoou a escola lá e até agora nada, né? Vou cobrar isso sempre. Não vou fazer com as cartas de crédito, não vou fazer com outras denúncias que até hoje não foram apuradas. Esse sobrevoo do helicóptero eu vou cobrar mas toda semana. Como eu já fiz na semana que passou a cobrança, vou fazer na próxima semana e assim por diante. Até eu ter a resposta, eu não, o conjunto da sociedade ter a resposta devida. Porque o Ministério Público é, em tese, a voz, o ouvido e tudo da população. Portanto, ele tem que dar satisfação ao conjunto da população. Eu, particularmente, já fiz as minhas conversas particulares. Já conversei com alguns pais de alunos, com alguns alunos. Tem alguns dados que não bateram com o que foi publicado pela imprensa. Lorenberg, assim, eu vou usar o que você sempre fala aqui, né? Vou te provocar, mas com todo o respeito do mundo. Você falaria alguma coisa se o presidente não fosse Bolsonaro? Falaria. Regra é regra e norma é norma. Porque assim, rapaz, eu vi Não tem nada a ver com o Bolsonaro essa história. Não tem não, né? Não. Não, só para saber mesmo. Não tem nada a ver. Tem outra história, muito diferente. Como o que eu sei foi nos bastidores, eu não tenho certeza do que eu ouvi, eu apenas ouvi, por isso que eu quero ver a investigação por parte do Supremo Tribunal Federal, do Ministério Público, por isso que eu estou cobrando sempre, porque eu quero ver se o que eu ouvi corresponde ou não com a verdade. Mas não tem nada a ver com 7 de setembro e nem com o presidente da República. Não, tá bom, só perguntei para perguntar mesmo. Não tem... Mas se tivesse, eu cobraria. Cobraria também, né? Tem que cobrar mesmo, e eu endosso o que o Lorenberg está falando, porque não custa nada. Pode ser que tenha uma explicação plausível, mas que traga à tona aqui, e a gente faz questão, inclusive, de comunicar aqui, de noticiar aqui e dar publicidade àquilo que for a justificativa, a explicação, enfim, o posicionamento do digníssimo Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Ministério Público que terá uma das suas representantes daqui a pouco aqui, não é? A promotora de justiça Ana Peterlini, que está a caminho aqui do Opinião. E enquanto isso, o Lorenberg está aqui comigo. Eu ia até falar, como vou falar aqui agora, o Lorenberg é da Academia Mato Grossense de Letras, né?
E aí eu aproveitar que o Lorenberg é um membro aqui da nossa Academia de Letras para pedir um comentário seu, professor, sobre o Gilberto Gil. Gilberto Gil, eleito hoje, membro da Academia Brasileira de Letras, para ocupar a cadeira número 20. Alguns dias atrás, essa mesma academia aí teve a eleição, acho que foi unânime, da Fernanda Montenegro, também virou imortal. E o Gilberto Gil, de quem eu sou fã, como cantor e compositor, hoje acabou sendo eleito aí o ocupante da cadeira de número 20 da Academia Brasileira de Letras. Mas a pergunta que eu faço, em que pese eu ser muito fã do Gilberto Gil e fã também da Fernanda Montenegro, qual a contribuição desse pessoal para a literatura brasileira? A Fernanda Montenegro, que eu saiba, tem um livro, não é nem importante assim, publicado. Gilberto Gil é um grande letrista, compositor, admirável no mundo inteiro. Mas livro que é bom, também não me lembro. Você não acha que está tendo uma mudança assim no critério de escolha para a Academia Brasileira de Letras? Paulo, a sua questão ela é muito importante porque é uma mesma questão que volta e meia a gente ouve. Porque tem-se a ideia, equivocadamente, que a Academia de Letras é apenas para poetas, para prosadores, quando na verdade é aquele que cultua a letra e a cultura. Aí que entra a Fernanda Montenegro e também o Gilberto Gil. A pessoa que conhece as letras do Gilberto Gil, eu também compartilho com a mesma paixão pelas letras do Gilberto Gil, que o Paulo também falou, tem letras belíssimas e, portanto, faz jus a uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Eu volto aqui a insistir, a academia não está voltada tão somente para poetas. Muitos dos grandes poetas não foram eleitos para a Academia Brasileira de Letras, e outros foram. Mas também a academia não está voltada apenas para prosadores, mas, de uma forma geral, para quem cultua, quem defende a cultura brasileira. Eu acho isso também assim, mas assim, eu acho que uma academia fundada por Machado de Assis, por Olavo Bilac, de repente uma grande atriz, não tem dúvida disso, né? É importante para a cultura? Mas da literatura propriamente, assim, está devendo. E o Gilberto Gil, idem, não é? Em que pese ser também um extraordinário cantor e principalmente compositor. Pois bem, o Opinião então, depois dessa prosa aqui, não é? A gente, como anunciou, recebe com muita satisfação aqui Ana Peterlini. Essa que você vai ver aí, viu? Ela errou o endereço, rapaz. Muita gente já errou esse endereço aqui. E só não é a primeira, não, viu? Mas é muito bom recebê-la aqui, viu, doutora Ana Peterlini? O programa precisava muito de recebê-la aqui para falarmos das questões do meio ambiente. E, enfim, é um prazer recebê-la. Eu que agradeço o convite e é sempre um prazer falar sobre a temática ambiental. Só foi parar lá na Assembleia, TV Assembleia? Eu entendi que a entrevista seria lá, cheguei correndo, ainda pulei a catraca, o moço me chamou a atenção. Aí eu saí correndo e voltei. Deu tempo. Deu tempo, com certeza. Então, assim, eu já vou perguntar, a gente ficou muito preocupado no início desse ano com o que houve ali na Baía de Chacororé. E o que mais me deixa impressionado é que tudo começou a emergir por conta de denúncias anônimas, não é? Quer dizer, existem os órgãos de fiscalização, existem. O governo do estado tem aí uma secretaria atuante, as secretarias municipais também são atuantes. Mas mesmo assim, a situação lá nas baías, no começo principalmente desse ano, elas estiveram numa situação crítica. Talvez ainda esteja, eu não sei, eu gostaria de saber da senhora. A senhora tem acompanhado isso, a sua promotoria está acompanhando isso? O que a senhora pode dizer sobre as baías de Chacororé? Então, Paulo, nós temos acompanhado, sim, né, o Ministério Público intentou uma ação civil pública
contra o Estado em razão dessa situação. Nós tivemos aí e estamos passando por um período de crise hídrica muito forte e isso agravado por ações antrópicas, ações provocadas pelo homem, né, tem conduzido aí a uma série de degradações. E uma delas realmente é essa escassez hídrica, né, esse problema que tem sido aí causado na Baía de Chacororé. Tem água ali, se você quiser tomar para dar uma aliviada na garganta, que esse tempo também aí não colabora muito não, quente demais Cuiabá. Isso. Bom, então voltando aqui, o Ministério Público, em razão disso, propôs, porque a escassez hídrica da Bahia realmente ela reduziu em 60% o volume de água da Baía de Chacororé. E Cia Mariana também. E de Cia Mariana também, né, que acaba sendo alimentada. E nós solicitamos uma liminar, né, para o Judiciário, o qual foi acolhido, e essa liminar, ela determinou que o Estado apresente um plano de ação, de ações a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, para sanar essas degradações que foram identificadas e que têm causado essa degradação na Bahia. Quais são essas degradações? Nós temos ali o fechamento de curichos, né, a própria rodovia 040, que acabou causando danos por uma falta de manilhamento ou por ter impedido o fluxo de água que vai para a Bahia, né, estradas municipais, estradas que os próprios proprietários constroem em suas propriedades, drenos que estão sendo feitos para fins de atividade agrícola e pecuária, enfim, foram várias ações, várias medidas, né, que foram identificadas que são necessárias serem feitas pelo Estado e também pelos particulares. Né? Além, é claro, também de usinas hidrelétricas que foram instaladas, até a próprio exemplo do Manso, né, que acaba por regular aí essa vazão que antigamente era natural, né, interferindo aí no pulso de inundação do Pantanal. Isso tem contribuído também para reduzir esse volume de água da Bahia. E também nós temos usinas assim previstas de serem implantadas no Rio Cuiabá, o que é uma grande preocupação, né? São 6 usinas que estão previstas e que essa medida liminar acabou por suspender o processo de licenciamento ambiental. Mas são tantos fatores aí que são fatores sérios, né? Importantes. Sim, são importantes. Alguns, inclusive, importantes para o desenvolvimento econômico, né? Mas o desenvolvimento econômico não pode ocorrer sem estar de acordo com a natureza, com as regras e leis ambientais, não é? A gente vai falar sobre isso mais e mais aqui no Opinião. Quero chamar para a conversa Lorenberg, professor. Promotor, antes de mais nada, nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-la aqui no nosso programa. O programa ganha e ganha muito com a presença da senhora. Obrigada. A senhora chegou de exercer a chefia da Secretaria da SEMA, né? Sim. Isso. Eu tenho alguns assuntos para conversar com a senhora, para ouvi-la a respeito. E o meu primeiro assunto é exatamente aquela passagem que a senhora teve durante 15 meses na SEMA. De acordo com o site do governo, no dia 1º de abril de 2016, a senhora chegou a dizer o seguinte, no dia que a senhora despediu da SEMA, quer dizer, por uma questão de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, a senhora foi obrigada a deixar a SEMA. Então, naquele momento, a senhora fez a seguinte afirmação: ao chegar ao órgão, em janeiro de 2015, encontrei pessoas temerosas em razão da carga negativa que a SEMA trazia do seu passado. Eu abracei a bandeira da transformação do atual governo e tracei como missão resgatar a credibilidade, a autoestima, a seriedade e a transparência da Secretaria. Fecham aspas. Eu gostaria muito de ouvir um balanço da senhora à frente da SEMA nesses 15 meses que a senhora esteve à frente da SEMA. De fato, foi um grande desafio para mim, né, deixar
o conforto, vamos dizer assim, da minha carreira como promotora de justiça, né? Algo que eu sempre fiz a minha vida toda, que eu sempre fui promotora de justiça, entrei muito jovem, com 24 anos, e só aprendi a fazer isso, né? Então, ingressar junto ao executivo no órgão ambiental foi um desafio, porque a imagem que eu tinha, né, no Ministério Público, assim como várias pessoas têm, é de que a secretaria existe muita corrupção, né, existe ali atos, uma sobrecarga muito grande de trabalho, né? Então era realmente um grande desafio você cair dentro de um órgão, né, o qual você passou uma boa parte do meu trabalho como promotora desconfiando. E qual foi a minha surpresa ao chegar na secretaria? Evidente que existem atos de corrupção e eu não consegui acabar com eles, por óbvio, né? Mas eu acho que eu também conheci um pouco da realidade. Nós temos ali servidores muito valorosos, né? Servidores de carreira, que têm muito conhecimento técnico, que lutam para ver a transformação daquele órgão e a contribuição ao meio ambiente, né? E, por outro lado, nós temos também uma interferência política muito grande no órgão, né? Porque, querendo ou não, todo o desenvolvimento do Estado, né, acaba passando também por dentro daquela secretaria, né? A maioria das atividades econômicas necessitam de licenciamento ambiental, então, querendo ou não, estão vinculadas. E isso faz com que não só atos de corrupção, mas de facilitação, de se passar por cima, né, a todo custo, não porque quer degradar o meio ambiente, mas porque muitas vezes quer que as atividades econômicas aconteçam porque é necessário que isso se faça, né? Mas a nossa luta é que o desenvolvimento seja feito de forma sustentável. Então, durante esse período, né, o esforço maior que eu fiz, né, foi justamente de tentar melhorar a credibilidade desse órgão, né, criar procedimentos padronizados, né, passar para uma maior segurança aos servidores também, que muitas vezes se espelham nos seus líderes, né? Passar uma certa segurança para que os próprios servidores também tenham essa confiança de fazer o que é correto, né? Essa vontade de fazer o que é correto, né? E ao mesmo tempo também passar uma certa segurança aos usuários, né? Que também acabavam não acreditando na secretaria, né? Mas é realmente um desafio. Eu acho que nós temos visto uma melhoria, né, gradual no órgão, temos visto sim, né, até daqueles que me sucederam, eu acredito que eles têm se esforçado nesse sentido, né, mas é muito desafiador realmente. Ok, nós estamos conversando aqui ao vivo com a promotora de justiça Ana Peterlini, que vai continuar conosco. Nós temos que fazer um breve intervalo, um breve break comercial. Se você tem alguma pergunta, observação, sugestão, crítica, elogio, interaja conosco. 99932-2529. Está aí, para você participar com a gente ao vivo aqui no Opinião. 99932-2529. Esperando por você. É muito bom ter você conosco também. Opinião dá um tempinho só e volta já já. O Opinião está de volta ao vivo, entrevistando aqui nesta noite de quinta a nossa querida promotora de justiça, a Ana Peterlini, né, que já foi aí, passou pela Secretaria de Meio Ambiente, inclusive o Lorenberg fez um questionamento a respeito. Eu vou, daqui a pouco, como diria o próprio Lorenberg, vou dar uma provocada aqui também, até em cima da resposta que ela deu aqui. Mas eu quero antes, rapaz, eu quero chamar você para acompanhar comigo as informações que estão contidas no www.gazetadigital.com.br. Olha, a gente fala sempre aí no começo da pandemia, né? Os números, a morte de uma idosa de 78 anos da cidade de Juína, foi o único óbito por Covid nas últimas 24 horas em Mato Grosso. A informação consta do boletim epidemiológico divulgado
pela Secretaria de Estado de Saúde nesta quinta, dia 11. Com a atualização, Mato Grosso passou a contabilizar 549.687 contágios, dos quais em 534.076 as pessoas infectadas se recuperaram do vírus. Contudo, outras 13.958 não resistiram à Covid-19, não é? Às complicações da Covid. A taxa de utilização das unidades de terapia intensiva, as chamadas UTIs, no estado, por exemplo, 38,15% aí para a questão das UTIs, não é? Enquanto o mesmo índice para os leitos de enfermarias é de 7%. Ambos os números têm apresentado aí queda nas últimas semanas. Manifestação do Ministério Público Estadual indicou que o volume de contratações temporárias que culminou aí no afastamento do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, do MDB, já era prática recorrente na prefeitura de Cuiabá em gestões passadas. A afirmação foi dada pelo Procurador-Geral de Justiça, José Antônio Borges, em um recurso de agravo interno patrocinado aí, protocolado pelo prefeito Emanuel Pinheiro, do MDB, onde o chefe do Executivo pede a revogação das medidas cautelares que o afastaram do cargo. Abre aspas, fazendo aí um panorama de todas essas informações, é possível dizer, não é? Pelo menos em tese, que Emanuel Pinheiro, ao assumir a chefia do Poder Executivo Municipal, vislumbrou a possibilidade de obter apoio político mediante aí a contratação de servidores temporários no âmbito da Secretaria de Saúde de Cuiabá, justamente porque, ao que tudo indica, essa prática já era comum nas gestões anteriores. Fecha aspas, diz aí despacho assinado no dia 9 de novembro. Ok, essas e outras informações estão aí no www.gazetadigital.com.br. Aqui conosco ao vivo, na bancada, Ana Peterlini, promotora de Justiça do Meio Ambiente. Doutora, a senhora falou aí na sua resposta ao Lorenberg Alves no bloco anterior, da situação interna ali na gestão da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, não é? E aí o fator político, rapaz, ele está em... Acabamos de ler aqui uma notícia aqui da questão do município de Cuiabá, tendo essas interferências aí. E aí eu falo, a interferência política já não é um pequeno indício de corrupção? Porque se você tem a interferência ali, forçando a barra para que haja uma liberação aqui ou acolá, ainda que essa liberação não seja ilegal, mas o fato de estar atropelando todo o processo, se não é corrupção, é um ato muito ilegal. Como que é sobreviver em meio a isso tudo aí? É só dizer que a maioria das pessoas é uma maioria de gente honesta, de gente decente. Mas aí tem esse pessoal que acaba infiltrado ali. Isso já não é um indício de algo muito grave, muito ilegal? Na verdade, como até o Procurador-Geral de Justiça disse, e você acabou de citar, essa prática de nomeação por indicações políticas, isso já é meio cultural, né? É uma troca, é um toma lá da cá, não é fácil você romper com isso daí. Então essa prática, não tenha dúvida, que acaba gerando aí uma troca de favores, né? E isso é uma realidade, infelizmente. Mas a interferência política, quando eu falo em interferência política, não só em nomeação, nos cargos comissionados, internos aí da secretaria, mas hoje a gente percebe também que a maior interferência se vê justamente nas alterações das leis. A gente tem visto alterações legislativas, e eu falo notadamente na área ambiental, que é a minha área de atuação,
muito comuns, né, sobre a desculpa de que vamos destravar algumas coisas, né, mas que traz assim um grande retrocesso, né, e uma regressão na proteção ambiental. Então isso realmente eu acho que é muito mais nocivo, né, do que muitas vezes essas nomeações assim no varejo. Essa questão de travar e a interferência política na aprovação das leis, não é? Da mudança no que diz respeito à legislação ambiental. Tem aquela frase que ficou famosa do caríssimo Ricardo Salles, de passar a boiada, né? Essa questão de passar a boiada, ela pode ser vista, e eu vi como preocupante, porque se você consegue vislumbrar um cenário onde você tenha flexibilidade para passar a boiada, no que diz respeito a afrouxar ou pegar mais leve, essa questão de passar a boiada ou de ter interferência política, significa dizer que, como que eu posso dizer para a senhora, que com o afrouxamento, com a interferência política ao afrouxamento e com o afrouxamento existe uma porteira alargada para passar a boiada, é isso? Na verdade, há sempre tentativas de você reduzir a proteção, seja nos atos próprios, né, através de concessões de licença ou autorizações, né, de alguma forma irregular, ou seja, você alterando a própria normativa. Então, essas normativas, e eu não estou aqui dizendo que são interferências políticas, é natural da política isso, né? Há um antagonismo que é uma dicotomia que eu reputo até nociva, mas entre os ambientalistas e os desenvolvimentistas, né? Isso existe muito claramente dentro do Congresso Nacional, dentro das assembleias estaduais, dentro das câmaras, né? E eu acho até que essa realidade tende a mudar, né? As pessoas estão percebendo a necessidade de se buscar um desenvolvimento sustentável, né? E acabar com essa dicotomia, porque não há um antagonismo, né? A gente, no final das contas, nós devemos buscar os mesmos objetivos, né? Mas essa realidade tem sim, né? Muitas vezes os interesses econômicos acabam se sobrepondo aos ambientais, notadamente na esfera legislativa ou executiva. Isso, exatamente o que eu queria saber da senhora. Lohrenberg. Promotora, a respeito da queimada do Pantanal no ano que passou, principalmente no ano que passou, e de acordo com a imprensa, no dia 14 de abril de 2021, portanto desse ano, a senhora chegou a afirmar o seguinte: o inquérito civil busca o ressarcimento pela emissão de gases do efeito estufa. Isso foi calculado para que possamos buscar a responsabilidade do Estado pela emissão desses gases, que não foram poucas, ou não foram poucos. Quem vive na Baixada Cuiabana pôde sentir a dificuldade que tivemos de respirar entre agosto e setembro. Então, o inquérito visa a responsabilização, fecham aspas. Eu gostaria muito de ouvir um comentário da senhora a respeito disso e a respeito do que o Estado pode ressarcir. Veja bem, Lohrenberg, nós temos todo aquele que pratica incêndios florestais, queimadas em período proibitivo ou sem autorização, está praticando um crime. Né? E este crime, ele causa danos não só ao próprio meio ambiente, né, como à saúde da população. Nós que vivemos aqui em Cuiabá, né, normalmente nesse período de estiagem, né, é um período que a gente sofre muito com a queimada. E o ano passado foi um ano que beirou um desastre climático. Né? E realmente essa fumaça, ela faz mal à saúde da população. Ela emite CO2, né? Uma das maiores emissões de CO2 vem realmente do fogo, né? E isso tem implicações nas mudanças climáticas, né? Nós vimos aí que o Brasil levou a maior delegação à COP, né? A Conferência do Clima, que aconteceu agora, a semana passada.
e Mato Grosso levou uma delegação também bastante considerável, né, mostrando, ou pelo menos querendo demonstrar preocupação com as mudanças climáticas, né? E nós aqui em Mato Grosso, né, as principais causas que incidem, né, na emissão de CO2 é o desmatamento e a queimada, né? Então nós temos que responsabilizar aqueles que praticam isso, seja individualmente, ou seja, no caso do Pantanal especificamente, que o ano passado nós tivemos aí uma queima de 40% do bioma do Pantanal aqui em Mato Grosso, né? E isso se deu por várias razões, mas o Estado também tem a sua parcela de responsabilidade, porque nós respiramos essa fumaça. Além dos danos causados ao meio ambiente, aos animais, que foi uma perda, à biodiversidade, foi catastrófico, né? Aos prejuízos dos próprios produtores rurais, né? Nós tivemos, sim, né, a emissão dessa fumaça que contribui sim para as mudanças climáticas. Então isso foi quantificado, né, de acordo com metodologias próprias, e foi requerido, né, que o Estado indenize isso para a população. De que forma isso será feito, né, nós ainda não chegamos nesse ponto da ação, né? Houve um cálculo lá, né, mas a ideia é que a gente possa isso ser investido em saúde, na população, né, no aparelhamento aí das unidades para que possa, de alguma forma, contribuir, né, com essas pessoas que têm problemas respiratórios, enfim. A forma de indenização nós vamos discutir no curso da ação. A ideia é que isso seja realmente reparado. Como que a senhora avalia essa posição do governo, o governador Mauro Mendes em especial, que tem dito aí que trabalha uma forma de fazer essa compensação aí financeira, não é, no que diz respeito a toda a questão da emissão de carbono. De carbono. E inclusive tem uma meta aí de antecipar em 15 anos, não é, aquilo que já foi firmado lá atrás. Qual que é a avaliação que a senhora tem sobre, primeiro, essa participação que a senhora citou aí do governo, lá na COP26, e essa meta aí, essa promessa, na verdade, do governo de fazer a compensação para quem protege aí matas e também florestas aqui no estado? Eu acho que esse é o caminho correto, né? Eu acho que assim, as pessoas têm que preservar, mas também a preservação tem valor ecológico, né? Então, se eu estou fazendo aquilo que eu preciso fazer, que a lei me determina que eu faço, ou mais do que isso, né, e o mundo me cobra isso, eu acho que a floresta em pé vale dinheiro. Então, o governador está certo, assim como estão certos os outros, porque essa busca por recursos, notadamente internacionais, né, é uma realidade. Eu acho que a nossa floresta vale muito, né? E quando nós conseguirmos que um produtor rural receba ao menos, né, ou parecido com o que vale um plantio de soja, de algodão, ninguém vai desmatar mais, né? Ou ao menos com o que ele ganha com a pecuária. Então nós temos que caminhar, porque existe um custo de oportunidade. Hoje o produtor realmente não vai deixar de plantar soja para preservar, porque ele ganha 50 vezes, 100 vezes mais plantando soja, embora a legislação exija que ele preserve. O agronegócio, a plantação de soja em especial, é inimiga do desenvolvimento sustentável? Não, ela não é inimiga de maneira alguma. Só que assim, você precisa, dentro da sua propriedade, você tem espaço para usar e desenvolver a sua atividade, mas você deve preservar as áreas de preservação permanente, nascentes, beiras de rios, encostas, etc., e ter a sua reserva legal, né? Então, eu acho que não há incompatibilidade. E existem hoje, a próprio agronegócio, ele tem buscado evoluir na redução do uso de agrotóxico, que também é um problema fator muito poluidor, muito grave, degradador, né, que implica em algumas consequências. Então, eu creio que estamos caminhando aí para uma redução também na aplicação de agrotóxicos, né? Temos visto um aumento da produtividade em poucos hectares, né, para evitar mais áreas desmatadas, evitar novos desmatamentos, enfim. As coisas estão evoluindo, mas não resta dúvida que
na medida em que você consegue pagar o produtor para que ele preserve, não tenha dúvida de que isso se tornará uma realidade. Professor. Mas muito rapidamente, ainda nessa mesma linha, mas na questão das comunidades indígenas. Para uma pessoa que não está familiarizado com a discussão do meio ambiente, as tribos indígenas ou as comunidades indígenas têm sido as maiores preservacionistas no país. Porém, há uma discussão de explorar o garimpo nas terras indígenas. É exatamente aí o meu questionamento. O que a senhora acha de explorar a riqueza do subsolo das comunidades indígenas? Que o subsolo é da União, mas o que a senhora acha da exploração desse subsolo nas terras indígenas? Bom, primeiro, você tem toda a razão quando você diz que hoje as áreas mais preservadas, né, e a maior quantidade de vegetação nativa que nós temos se deve sim, né, às terras indígenas e também às unidades de conservação. Nós temos grandes territórios indígenas, especialmente na região norte do Brasil. Aqui em Mato Grosso também temos alguns territórios bastante extensivos. E as comunidades indígenas têm o seu modo próprio, as suas tradições, que são totalmente incompatíveis com a exploração mineral. Então, eu acho que ainda nós não conseguimos conciliar o modo de vida tradicional dos índios, dos indígenas, com a exploração mineral, que ela é altamente impactante. Então, assim, eles vivem da pesca, eles vivem da caça. Normalmente, a atividade de mineração, ela exige o uso de substâncias como o mercúrio, né, ou de dragas que acabam afetando rios, né, na quais os indígenas dependem a sobrevivência. Então, eu acho que hoje ainda há uma incompatibilidade nessa atividade com os territórios indígenas. Ok, nós estamos entrevistando aqui ao vivo Ana Peterlini, promotora de justiça, responsável pela 16ª Promotoria de Justiça Civil e Defesa do Meio Ambiente aqui conosco. Ela continua conosco, porque a gente vai para mais um breve intervalo comercial. Um instante só. Cá estamos de volta ao vivo, nesta quinta, entrevistando Ana Peterlini, da 15ª, entendeu? 15ª Promotoria aí de Defesa do Meio Ambiente. Olha, eu tenho alguns assuntos, vamos correr aqui. Eu vou pedir para o Lorenberg abrir o bloco de perguntas, porque ele sempre tem anotado ali, a doutora, ele faz uma pesquisa, ele vai até no... Nossa, estou com medo ele dele. Tudo, ele vai no fundo do baú ali. Então, ele pega a fala que a gente ele pega pelo pé. Ele pensa que vai pegar pelo contrapé da doutora Peterlini, que não sei não. Que é muito preparado. É muito preparado. Mas, promotora, no mês de maio deste ano, foi firmado um TAC com o proprietário do imóvel rural no município de Santo Antônio do Leverger, que estabelece uma regularização de pesqueiro no prazo de 90 dias, bem como a demolição da construção dentro dos limites da área de preservação permanente do Rio Cuiabá, dentro de 30 dias. O acordo foi assinado pela senhora, pelo proprietário e pela secretária adjunta da SEMA. E aí a minha pergunta, em que pé está esse TAC? Está sendo de fato cumprido pelo proprietário? Porque em maio, os 90 dias me parece que já passaram. Os 30, há muito tempo já passou. Olha, Lorenberg, eu sinceramente não vou conseguir te responder se está sendo cumprido, né? Mas se eu não fui comunicada de descumprimento, é sinal de que está sendo cumprido. Esse TAC, provavelmente, ele é fruto de um projeto que o Ministério Público tem em parceria com a SEMA, né, chamado Projeto Verde Rio, aonde nós identificamos, especialmente no município de Santo Antônio do Leverger, Barão do Melgaço, né, vários imóveis, pesqueiros, casas de lazer que estão localizados nas APPs do Rio Cuiabá. Então foram identificados, nós vistoriamos praticamente 100% dessas áreas
E esses proprietários, esses ocupantes dessas áreas foram chamados ao Ministério Público, né, para firmarem termos de ajustamento de conduta, se comprometerem a se adequarem. Muitos pesqueiros, né, nós exigimos que buscassem o licenciamento ambiental, que regularizassem seus tablados, que tirassem construções que estão localizadas dentro da APP, que deve ser o caso desse TAC específico que você está citando. Então, tudo isso foi dado um prazo para que esses proprietários se adequassem à legislação. Então, nós fizemos isso com vários proprietários, com pesqueiros, e muitos estão cumprindo, sim. Aqueles que não cumprem, nós estamos judicializando ações para executar esses acordos firmados. Eu perguntei para a senhora agora há pouco aí sobre a questão do agro, se é prejudicial, se é não, se ele é inimigo do desenvolvimento sustentável. Eu quero aqui, nessa mesma seara, perguntar o seguinte, está tendo aí uma alteração no calendário de plantio de soja? E, doutora, essa questão aí dessa alteração no calendário traz consequências, não é? A pergunta é essa, traz consequências do ponto de vista sanitário para a nossa questão ambiental e também a questão econômica ou não? Qual a avaliação que a senhora tem sobre isso? Sim, essa é uma demanda que desde o ano passado nós temos enfrentado no Ministério Público, né? Isso foi trazido, né, para o Ministério Público por conta de um pedido da própria ProSoja que queria ou quer ainda a alteração do calendário do plantio. O calendário do plantio em Mato Grosso sempre foi há 6 anos, ele é de 16 de setembro a 31 de dezembro, já é pré-estabelecido. E tem o vazio sanitário também, que é no período de maio a julho, não me recordo certinho. Sei do calendário, que é a grande discussão hoje. O vazio não temos de muita discussão. Foi tentada uma alteração, né, e nós conseguimos, através de algumas ações judiciais propostas no ano passado, impedir que se plantasse no mês de fevereiro, que era a demanda até do presidente da ProSoja na época, o Antônio Galvão, né, que propôs essa alteração. Enfim, isso foi barrado de alguma forma, o próprio Estado não queria através do INDEA, mas, recentemente, essa questão foi levada ao Ministério da Agricultura e da Pecuária, né, do MAPA, e o MAPA tomou para si esse programa de combate à ferrugem asiática, porque está dentro das medidas de prevenção à ferrugem asiática, né, que é a principal praga da soja, e a nível nacional foi alterado o plantio, estendido em 34 dias esse plantio. E essa extensão, ela é muito nociva, né? Porque é mais tempo de planta no solo, é mais aplicação de fungicida, é mais chance dessa praga se tornar mais resistente, né? Então isso traz consequências sanitárias, que pode haver aí uma proliferação desse fungo, traz consequências ao meio ambiente, porque aumenta o número de aplicações, e traz consequências econômicas, na medida em que o produtor terá que fazer mais uma aplicação, esse fungo pode se tornar mais resistente e pode haver aí uma quebra de uma safra, né? Então, nós até ontem, eu fiz uma recomendação ao Estado de Mato Grosso, ao INDEA, à Secretaria, à SEDEC, que é responsável por esse setor, para que ele adote o calendário que vem sendo adotado no Estado há 6 anos, né? Porque o MAPA, apesar do Estado ter sugerido a redução do calendário para esse período que eu disse, o MAPA acabou não acatando. Mas diversas instituições científicas, como a Embrapa, que eu acho que é a maior delas, inclusive é um braço do próprio Ministério do Meio Ambiente, é contra essa alteração. Né? É totalmente contra essa alteração. Mas o Embrapa não tem mais esse temor em relação à questão puramente ambiental, que já seria muita coisa, né? Mas aí eu estou falando que tem todo um leque, tem as questões sanitárias, as questões econômicas. Eu acho que a Embrapa tem muito receio, mas eu acho que a Embrapa não foi ouvida nesse processo. Que é um erro grave, né? Ela já não foi. É onde eu falo que a política se sobrepõe à ciência. Isso é muito perigoso. A gente tem visto isso na Covid, no coronavírus, e isso não é diferente em outras áreas, como essa daqui também. Do meio ambiente. Greenberg. Promotora, diante de todo o conhecimento que a senhora tem mais de 20 anos na promotoria, passou por 15 meses na SEMA, portanto ganhou
e enriqueceu ainda mais o conhecimento da senhora. A senhora acha que o produtor precisa mais de áreas para ter a mesma quantidade de plantio ou de produção que tem hoje, ou não? Veja bem, Lullenberg, nós temos um levantamento no estado de que nós temos aí milhões de hectares, eu acho que são 3 milhões de hectares de pastagens degradadas, de áreas que foram abertas, ou que estão subutilizadas, ou que estão abandonadas, ou que realmente estão degradadas, né? Então, nós temos um campo muito grande para crescer em produção, seja ela agrícola, seja ela pecuária, evitando-se novos desmatamentos. Então, eu creio que o estado de Mato Grosso, né, até porque os produtores estão investindo em tecnologia, a gente tem visto um aumento considerável de produção nas mesmas áreas, sem qualquer aumento em hectare plantado, né, aliado a essa possibilidade de você utilizar esses hectares subutilizados ou degradados, que beiram a casa aí de 3 milhões no estado, eu não vejo razão nenhuma para novos desmatamentos. Tem a questão da especulação aí, ou não? Que especulação? Especulação de terras, aquela terra fica isolada só para ganhar um valor a mais. Pode ser que tenha, sim, mas eu acredito que hoje uma terra que tem um custo de oportunidade alto para plantio, ninguém está aguardando ela se valorizar, não. Eu acho que as terras estão se valorizando dia após dia, né? Houve uma valorização muito grande de terra aqui em Mato Grosso, mas não pode ser por especulação. Isso realmente eu não sei te dizer. A senhora poderia aqui fazer um breve relato das principais irregularidades do cadastro ambiental rural? Porque sempre a gente está noticiando aqui e tal, aí vem a tecnologia para tentar facilitar, para melhorar a relação executivo e também os produtores, mas enfim, aí acaba se tendo um volume ainda considerável de irregularidades. Como você tem acompanhado isso? Na verdade, o cadastro ambiental rural, ele foi um grande avanço, né, trazido aí até uma criação de Mato Grosso, né, que acabou se estendendo aí para todo o território nacional e acabou sendo um dos principais instrumentos de regularização do Código Florestal de 2012. Ele realmente é um grande instrumento de planejamento ambiental e de regularização de passivos, né, onde todos os imóveis rurais são obrigados a fazerem o seu cadastro. Acontece que os estados ainda não foram capazes, né, de absorver a tecnologia necessária para que esse cadastro possa chegar ao final, né, ao objetivo dele, que é promover a regularização, porque muitas vezes a tecnologia vem para auxiliar, mas ela acaba sendo uma trava, né? Então a gente tem assistido isso aqui em Mato Grosso, né? Os sistemas às vezes têm dificuldades, né? Os próprios, nós temos assim, não só irregularidades, né, que nós tivemos aí algumas ações, como a Operação Polígono e tal, que identificou falsidades de informação, tanto de quem prestava, como de quem aprovava lá dentro do órgão. Mas muito mais do que isso, o que a gente percebe? A gente percebe um medo muito grande do analista de meio ambiente de aprovar um cadastro, por conta de inúmeras operações policiais que já aconteceram na secretaria. Então ele preza pelo preciosismo e muitas vezes, né, fica criando pendências ali para não finalizar. O produtor rural também não tem muito interesse, muitas vezes, em finalizar esse cadastro. Por quê? Porque o simples inscrição já lhe dá, a inscrição do cadastro junto à SEMA, já lhe dá direito a financiamentos bancários, a apresentar no mercado consumidor aí, uma sinalização de que ele está regular. Então, a finalização desse processo ainda é um grande desafio para o órgão ambiental, né, por conta dessas inseguranças jurídicas, legislativas, por conta de inconsistências do próprio sistema de tecnologia, por conta dessa resistência, muitas vezes, dos produtores em finalizar esse processo, por conta do medo dos servidores de finalizar também o processo, colocar o nome deles lá e, de repente,
serem interpretados como algum tipo de falsidade. Enfim, há uma série de situações que levam hoje a essa baixa finalização dos processos de análise dos cadastros ambientais. Mas eu quero registrar aqui que eu tenho discutido isso diariamente com a SEMA, né, para discutido as formas de nós melhorarmos, tornar isso mais eficiente, e eles estão aí promovendo alterações legislativas que devem entrar aí na pauta de discussão e mudanças no sistema de tecnologia, que eu acho que vai ser um avanço. Rebeca, a rapidinha do final do programa. Mas muito rapidamente, eu gostaria muito de ouvir uma pequena reflexão da senhora a respeito de por que é tão difícil, na prática, o crescimento econômico sustentável. Em muitos momentos parece que a pressão internacional e, sobretudo, do mercado internacional é que nos obriga a frear em vários momentos. Sem dúvida, né? Eu acho que os instrumentos que nós temos hoje do Estado, de fiscalização, de monitoramento, de controle, não são suficientes para coibir as degradações que existem, né? E hoje nós temos aí visto que as exigências de mercado, que ainda não estão muito bem estabelecidas, né, que as exigências bancárias, né, que as exigências do mercado internacional, elas têm feito sim, né, um repensar a forma de desempenhar as atividades econômicas. Eu acho que a gente tem amadurecido, né, a atividade produtora tem amadurecido sim, tem procurado, né, se adequar a essas exigências, mas ainda temos um longo caminho, né, para que isso aconteça. Ainda culturalmente, precisamos nos desapegar daquela questão de que a propriedade é minha, eu faço o que eu quiser dela, né, eu exerço a atividade da forma com que eu quero. Não, a sua propriedade tem função social, tem função ambiental que tem que cumprir, tem limitações administrativas, então tudo isso tem que ser internalizado e eu acho que a gente está nesse caminho, mas ainda temos muito que avançar. Bom, eu tenho que encerrar o programa aqui, eu quero, antes, porém, de encerrar, doutora Ana, eu escutei a senhora falar bem no comecinho aqui da nossa conversa sobre um assunto que eu gostaria de que a senhora, de forma muito objetiva, dissesse. O Lago do Manso tem que ser repensado? Aliás, não é isso. A política que há hoje estabelecida sobre vazão, não vazão de água lá do reservatório de Manso tem que ser repensado para que o Pantanal não sofra tanto? Queria que você respondesse em 40 segundos. Eu acho que nós temos que repensar a forma de produção de energia, né? O Lago do Manso já está instalado. Agora, o que nós temos que evitar são novas instalações de hidrelétrica aqui no Pantanal. Não faz o menor sentido, né? Hoje nós temos aí energias alternativas que são muito mais limpas do que as energias hidrelétricas, energia solar, energia eólica. Então, eu não vejo como você querer instalar mais hidrelétricas num bioma, né, que tem já todo um fluxo diferente hídrico, né, de pulso de inundação, né, que já está sofrendo com isso nitidamente, com essa crise hídrica que a gente está vendo, é querer instalar novas usinas hidrelétricas. Não faz sentido. Viu, dona Assembleia Legislativa? Passa por aí, toda e qualquer determinação, decisão aí passa, a discussão ela é feita primeiramente aí na Assembleia, porque daí surgem as leis e aí já viu, não é? Doutora Ana Peterlini, da 15ª Promotoria de Justiça Civil de Defesa do Meio Ambiente aqui conosco, muito bom recebê-la, viu? Já sabe agora o endereço, só chegar ali, ó, não se perde de novo não, tá? O doutor Alexandre Guedes também se perdeu aqui, ele chegou um pouquinho atrasado aqui, né, doutor? Já o doutor Turim, não, o doutor Turim chegou na hora certa, o Flessarengo também, Miguel, chegou também assim, não se perderam. Mas muito obrigado por ter vindo aqui, esse espaço está sempre a postos para bem informar. Eu que agradeço, foi um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Uma boa noite. Um abraço para as meninas também da comunicação aí, do Ministério Público, que deram uma força aqui para essa pauta, para essa entrevista. Lorenberg, até amanhã. Até amanhã. Então amanhã a gente entrevista o médico Adeildo Lucena, é presidente do Sindicato dos Médicos. Vamos falar sobre o Prêmio Saúde, vamos falar sobre empresa que não está recebendo do Estado, enfim. Não perca, às 7h30 da noite, nessa sexta-feira, Adeildo Lucena do Sindimed, aqui no Opinião. Até lá, fica bem, fica com Deus também.